Durante mais de 6 anos, eu vivi por um único objetivo: me tornar um jogador profissional de Fortnite. E adivinha? Hoje eu nem jogo mais. Mas esse sonho ainda me acompanha. E talvez esta seja a parte mais difícil de toda a minha história. Neste vídeo, eu quero contar como tudo começou, porque eu decidi desistir e a maior lição que o competitivo me deixou. Uma lição que não serve apenas para Fortnite, mas para qualquer sonho em que você esteja disposto a investir anos da sua vida. Tudo começou no final de 2019, pouco antes da pandemia. Naquela época, eu tinha apenas um PS4 antigo e um sonho: me tornar um jogador profissional. Eu assistia a Bulga, Mongrel e vários outros jogadores da época. Via aqueles campeonatos e imaginava que um dia poderia estar ali. Foi nessa época que eu comecei a me apaixonar pelo competitivo, não apenas pela competição em si, mas pelas pessoas que eu conheci durante toda essa caminhada. Fiz amizades que mantenho até hoje. Mesmo morando em Manaus, onde era difícil encontrar jogadores da minha região, conheci muita gente de outros estados e vivi experiências que jamais vou esquecer. Em 2020, comprei um teclado e mouse para começar a competir de verdade. Minha rotina mudou completamente. Eu treinava praticamente todos os dias, muitas vezes mais de 8 horas por dia. Meu objetivo era simples: melhorar, evoluir e quem sabe um dia poder viver daquilo. Depois de um tempo, eu decidi vender meu PlayStation para poder montar um computador. E você já consegue ver como eu estava empenhado naquele sonho, como eu estava disposto realmente a abrir mão de muitas coisas, porque realmente eu queria chegar ao mais alto nível. Mas, apesar de toda essa dedicação, uma coisa começou a acontecer aos poucos. Eu percebia que estava cada vez mais frustrado. O competitivo exige muito mais do que habilidade, ele exige um psicológico extremamente forte. Você treina durante horas, perde, tenta novamente, perde outra vez, chega perto de conseguir e volta do início. Sem perceber, eu entrei em um ciclo que era sempre a mesma história, só mais uma partida que se prolongava durante horas. Quando eu perdia, eu queria recuperar. Quando quase conseguia, queria tentar outra vez. E assim eu passava horas buscando aquela pequena sensação de recompensa que o jogo oferecia. Com o passar do tempo, isso começou a afetar outras áreas da minha vida. Eu vivia estressado, frustrado e emocionalmente desgastado. Claro que nem foi tudo ruim. O competitivo me ensinou disciplina, persistência e dedicação. Fiz amizades incríveis e aprendi muito durante essa jornada. Mas olhando para trás, percebo que o preço foi alto. Em meados de 2024, eu decidi parar de jogar Fortnite competitivamente. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque aquele sonho fazia parte da minha vida desde os 14 anos. Mas, olhando hoje, foi uma das melhores decisões que eu tomei. Mesmo assim, anos depois de ter parado, esse sonho ainda me acompanha. Ainda existe dias em que sinto vontade de sentar na cadeira, ligar o computador e voltar a competir. E eu confesso, eu já caí nessa tentação algumas vezes. Voltei a jogar por alguns dias, mas nunca consegui permanecer por muito tempo. Sempre acabava percebendo que estava entrando exatamente no mesmo ciclo que me fez parar. Hoje, olhando para trás, vejo que ao mesmo tempo em que eu perdi muito tempo, ganhei muita experiência. Aprendi sobre disciplina, persistência e dedicação. O problema é que toda essa disciplina poderia ter sido direcionada para outras áreas da minha vida, áreas que talvez tivessem me trazido um retorno maior. Naquela época, eu era apenas um menino ingênuo de 14 anos. Apenas um adolescente correndo atrás de um sonho. Eu não tinha maturidade suficiente para entender o custo que aquela escolha teria. Hoje, aos 19 anos, eu consigo olhar para tudo isso com outros olhos. Entendo o peso que essa experiência teve na minha vida, e foi justamente por isso que eu resolvi gravar este vídeo. Eu não estou aqui para dizer que você deve abandonar os seus sonhos. Se o seu sonho é ser um jogador profissional, lute por ele, mas faça isso de forma consciente. Entenda que a chance de viver do competitivo é algo muito pequeno. Não aposte toda a sua vida em uma única possibilidade. Tenha um plano B, estude, aprenda outras habilidades, invista em você e, principalmente, cuide da sua saúde física e da sua saúde mental.
Hoje eu me considero uma pessoa muito mais ativa do que antes. Hoje eu pratico esporte, saio mais de casa, passo mais tempo com meus amigos e tento sempre direcionar minha energia para construir uma carreira e um futuro melhor. Eu ainda gosto de Fortnite, eu ainda gosto do competitivo. E talvez uma parte de mim sempre goste, mas hoje eu entendo que existem sonhos que precisam ser deixados para trás, para que outros ainda maiores possam acontecer. Como dizia o filósofo Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Durante muitos anos, eu achei que estava apenas perseguindo um sonho. Hoje eu percebo que precisava encontrar um propósito. Espero que a minha experiência faça você refletir antes de dedicar milhares de horas da sua vida em qualquer sonho, seja no Fortnite ou em qualquer outra área onde o risco seja muito alto. E se este vídeo fez você pensar por alguns minutos, então ele já cumpriu o seu propósito. Obrigado por assistir.